Começar falando desse assunto polêmico que eu trouxe para você em relação à apresentadora Ana Hickman, porque é o seguinte, ela foi agredida pelo marido Alexandre Corrêa na tarde deste sábado. Ela foi lá e registrou um boletim de ocorrência contra o Alexandre, marido dela, por lesão corporal e violência doméstica. Segundo as informações, ela estava conversando com seu filho de 10 anos na cozinha da casa dela, quando seu marido ouviu, não gostou do conteúdo dessa conversa e começou uma discussão com a apresentadora. Essa situação teria assustado o menino de 10 anos, que saiu do ambiente correndo, e o Alexandre então empurrou a Ana Hickman contra a parede e ameaçou agredi-la com cabeçadas. Ao tentar pegar o seu celular, que estava em uma mesa, ela fechou a porta da cozinha, ele fechou a porta da cozinha, atingindo a Ana no braço esquerdo dela. Depois dela ser agredida, a ex-modelo e apresentadora foi até um hospital e precisou ter o braço esquerdo imobilizado. Na nota, a assessoria de imprensa de Ana Hickman confirmou um desentendimento entre ela e o marido. Essa história a gente vai trazer e vai repercutir aqui. E para falar um pouco mais sobre essa questão, a gente também fez questão de conversar e procurar a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Eliana Passarelli, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente para a gente repercutir mais sobre essa história que está viralizada na internet e está todo mundo querendo entender o que fez Alexandre com Ana Hickman. Raquel, eu queria muito começar por você hoje, buscando entender o seguinte. A gente ouve muito falar dessa história de relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, mas eu acho que todo mundo está querendo entender quais as principais características que acontecem numa relação que induzem a isso. É muito figurativo quando a gente percebe situações em um relacionamento em que, de forma reiterada, constante, a mulher inserida nesse relacionamento, ela mostra desculpas em relação a machucados domésticos. De forma reiterada, ora ela cai da escada, ora ela cai do cavalo, ora ela se machuca cortando, né, um alimento com uma faca. Então são situações em que ela tende a maquiar uma realidade vivenciada no contexto doméstico e familiar. Outras situações que são indícios de um relacionamento abusivo, agressivo e digo criminoso, é quando aquele agressor trata com desdém, com deboche, a sua mulher, a sua esposa, companheira, na frente de outras pessoas, porque ele já não mais tem pudor de esconder o desprezo que ele tem por essa mulher. Então, até brincadeiras que são camufladas de desdém já são indícios, sim, de relacionamentos tóxicos e abusivos. O que a gente tem que deixar muito em mente é que, infelizmente, esses crimes que ocorrem na clandestinidade, quando eu digo que esses crimes, Paulo, ocorrem na clandestinidade, é porque eles ocorrem entre quatro paredes. Eles tendem a ser extremamente subnotificados. Então, a gente não tem notícia de crimes que ocorrem na realidade. A gente sabe que muito os veículos de comunicação, a imprensa, com esse seu papel social, tem informado as vítimas, porque esses atos de violência são normalmente até romantizados. Ora é um excesso de cuidado, ora esses ciúmes é um excesso de carinho e amor, e não é um controle, é uma obsessão. É triste a gente perceber que todo relacionamento abusivo, ele inicia como um conto de fadas, aquele que vai resgatar aquela mulher, e é aquele príncipe encantado que aquela mulher sempre sonhou. E aquele relacionamento se torna tóxico, com nuances nesse ciclo de tensão, em que aquela mulher está pisando em ovos, ela não sabe quando haverá uma explosão, para a próxima fase, que é a explosão, que são as agressões psicológicas, morais, físicas, e esse ciclo ele fica cada vez mais hermético e difícil de ser rompido. Esse exemplo, o caso Ana Hickman, mostra de forma muito explícita que o agressor, que a violência não tem classe social. E infelizmente a gente tem um número muito grande de cifras negras em classes sociais mais altas. Isso é muito triste, né, doutora? A gente saber que as pessoas que de alguma forma tiveram oportunidade e o acesso à educação, à cultura, infelizmente promovem esse tipo de ação. Agora, eu tenho uma dúvida. Se Ana Hickman, por um acaso, estiver arrependida de ter feito o boletim de ocorrência, ela pode voltar atrás ou não?
Essa sua dúvida é muito pertinente porque é o que todos perguntam, Paulo. De acordo com a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, não há a possibilidade da vítima se retratar numa delegacia de polícia pelo fato do crime de lesão corporal ser agora um crime de ação penal pública incondicionada dentro do contexto da lei de violência contra a mulher da Maria da Penha. O que significa isso? Ou seja, agora não tem volta. Ela não tem disponibilidade de optar, denunciar ou não. A partir do momento que as autoridades tiveram conhecimento deste crime, independe da vontade da vítima querer a denúncia ou não. Será investigado e denunciado de acordo com os fatos, o conjunto probatório. Agora, o Alexandre, obviamente, que a gente aqui dá a oportunidade das versões que estão sendo apresentadas, né? Embora não necessariamente isso nos transmita algum tipo de confiança no conteúdo dessa mensagem. Mas o Alexandre veio a público, agora há pouco nas redes sociais, o Alexandre, marido da Ana Hickman, dizendo o seguinte: de fato, na data de ontem eu tive um desentendimento com a minha esposa, uma situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa. Um detalhe, um ponto importante: eu não vi em lugar nenhum da imprensa, e olha, fiquei aqui durante 2 horas na redação tentando checar ponto a ponto dessa história, não vi nenhum veículo de comunicação dando que ele teria dado uma cabeçada na Ana Hickman. O que está sendo veiculado é o conteúdo, inclusive, do boletim de ocorrência que nós temos acesso, e daqui a pouquinho a gente vai ler linha por linha para tentar explicar com vocês, com a nossa audiência. Mas ele segue dizendo o seguinte: tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório. Tá aí, o nosso Filipão colocou agora na tela para vocês que estão nos acompanhando por imagens a declaração publicada há pouco mais de 1 hora pelo Alexandre, marido da apresentadora Ana Hickman. Agora, alguns pontos aí. Nesse meio do caminho hoje, o jornalista Léo Dias, inclusive, entrou em contato com o Alexandre para ter uma posição dele em relação ao fato, e ele mandou um áudio dizendo que era tudo uma mentira. Mandou um áudio para o Léo Dias dizendo: olha, isso aí é tudo mentira, como é que vocês estão fazendo isso? Eu sou um cidadão de bem, um homem de bem, esse é o termo que ele utiliza. E aí, em seguida, vem essa declaração dizendo o seguinte: olha, teve algo, mas eu não dei uma cabeçada. Ou seja, já tem uma primeira contradição aí em 2 declarações, entre 2 horas aproximadamente, 2, 3 horas deste domingo. A primeira deles, por áudio, particular aí, privado, com o jornalista Léo Dias, e agora publicamente ele vindo e dizendo que realmente teve um desentendimento, uma situação absolutamente isolada que não gerou consequências. Eu vou ser muito sincero aqui, dando uma opinião muito pessoal em relação a isso. Que nota fria, né? A nota dele. Parece uma relação trabalhista, assim, ou seja, olha, eu tenho um matrimônio aqui, eu sou o agente dela. Cadê a discussão do sentimento da relação nessa história, Diogo D'Alunce? E é impressionante, Paulo, que ele ainda fala: não houve consequências a ele, por enquanto, porque certamente vai haver consequências policiais e judiciais mais à frente. É muito fácil dizer que não houve consequências a ele. E está mais do que claro, a gente sempre vê essas histórias desses crimes, não nascem de um momento para o outro. Não são casos isolados, nunca. Isso vai sempre numa escada, crescendo, crescendo, crescendo. E esses acidentes que ela teve levam a gente a imaginar, Raquel, que é muito provável que tenham a ver mesmo com o problema. Para mim, o fato dele ter dito que estava em São Paulo enquanto ela estava em Itu e depois perceber que não tinha mais escapatória e voltar atrás, já mostra uma culpa muito grande. Vazou o boletim, né? Até então não tinha vazado o boletim. Aí ele deu essa declaração pro Léo Dias achando que ninguém ia ter acesso ao boletim, porque não é uma coisa fácil. O que a Jovem Pan conseguiu, tá de parabéns, porque não é fácil conseguir o boletim. Mas eu queria fazer um outro destaque, porque tem uma violência também que não é só a física, é a violência psicológica com a criança de 10 anos. Ele não pensou em ninguém. A gente fica tratando muito da violência física da mulher, que realmente é uma coisa séria, importante de a gente destacar.
tem que ir para cima, porque se ele é empresário, ele só é empresário porque a vida inteira ele ficou colado no sucesso da Ana Hickman. Ele é só empresário disso, ele não é empresário de mais nada, a não ser de ficar colado no sucesso da esposa. Mas tem que destacar também essa violência psicológica do menino de 10 anos, que presenciou tudo, que na cabeça dele, ele deve estar achando que a mãe apanhou do pai por causa dele, porque a conversa era de um papo entre ele e a mãe, que o pai não gostou e foi pra cima da mãe. Então a cabeça desse menino deve estar de ponta cabeça. Eu tenho um filho de 10 anos, eu sei o que é uma criança de 10 anos. Então, ele tem um dever, não só com a esposa, ele tem um dever com a família e com o filho, que ele não destaca em nenhum momento. Ele mexeu com a família por completo. Então, gente, nós estamos aqui, eu estou dando uma olhadinha nesse boletim de ocorrência, a gente pegou exatamente para ler linha por linha e junto com vocês tentar entender essa situação. Mas segundo o que consta no boletim, a gente tinha a presença dos dois, a presença desse rapaz, filho do casal de 10 anos de idade, mas tinha também a participação naquele exato momento de duas colaboradoras, os nomes delas são Maria e Valéria. Do modo que passou, inclusive, a Ana Hickman a dialogar com o filho, porém o Alexandre acabou não gostando do conteúdo dessa conversa e aí começou a repreender a Ana Hickman, de modo que ambos aumentaram o tom de voz, fato este que acabou assustando o menino de 10 anos de idade, que pediu para que os pais parassem com essa discussão, tendo a criança saído aí correndo absolutamente assustada, e aí foi o momento, segundo o boletim de ocorrência, que o Alexandre passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agressão com uma cabeçada. Então estamos aqui falando de uma ameaça de agressão. Isso aqui não é o Paulo que está falando, nem a doutora Raquel, nem nenhum membro aqui do Tá na Roda. Aqui quem está falando é o boletim de ocorrência registrado lá na delegacia. E aí ele segue dizendo o seguinte, que a Ana Hickman conseguiu afastá-lo e ao tentar pegar o celular dela, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, o Alexandre, repentinamente fechou a porta de correr da cozinha, que pressionou o braço esquerdo da vítima, tendo a mesma conseguido em seguida trancá-lo para o lado externo da casa, que quando percebeu que estava em segurança na cozinha, a vítima conseguiu fazer contato com a polícia militar, enquanto seu marido optou por ir embora do local antes da chegada da viatura policial. Então, o que a Ana Hickman conseguiu fazer foi simplesmente se trancar dentro da casa dela, deixando o cara trancado para fora. Foi basicamente isso que o boletim de ocorrência está relatando aqui para a gente. Agora, nesta situação, o que faz o Alexandre? Ao invés de se manter na casa e tentar de alguma forma o diálogo, enfim, ele pega o carro e vai embora. Segundo o policial militar, aqui consta no BO, por meios próprios, a vítima ainda, Ana Hickman, conseguiu se deslocar até o Hospital São Camilo, em que ela passou por um atendimento, tendo sido assistida pelo médico ortopedista André Luiz, que requisitou o exame de raio-x a ela e imobilizou. Ela, inclusive, está de tipóia nesse momento, imobilizou o braço esquerdo dela com essa tipóia. E aí, que mais aqui diz? Aqui. A vítima apresentava uma contusão no cotovelo esquerdo, muito provavelmente por esse fechamento aí abrupto da porta de correr ali da cozinha, como o próprio boletim de ocorrência aqui relata. Para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto e buscar entender mais sobre essa questão da violência doméstica, a gente fez questão de convidar aqui a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Eliana Passarelli, que já está conectada com a gente. Procuradora, muito obrigado, viu, pelo seu tempo em pleno domingo. A gente quer entender um pouco mais o quão é comum esse tipo de violência, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Primeiro, é um prazer estar com vocês, Paulo, todos aí. Dizer o seguinte, que é mais comum do que todo mundo imagina. Aliás, bem mais comum. Eu acho que a Ana Hickman agora deu um passo para que todas as mulheres, todas, né, agora criem essa coragem, comecem a denunciar de fato o que é a violência doméstica. As pessoas não percebem, mas
me parece que ela tirou das redes sociais, agora, as passagens que ela tem com ele. De toda sorte, ele sempre a trata de um modo grosseiro. Isso não é brincadeira, né? A gente vê a brincadeira entre eles, mas já uma brincadeira nervosa, uma brincadeira com palavras baixas, uma brincadeira com cunho, digamos assim, vexatório. E a gente acha uma boa, a gente acha que é normal entre o casal. Não, não é. Não é. Isso nos leva, esse passo da Ana Hickman nos leva a uma nova realidade. Né? Que não há cor, não há sexo, não há cor, não há idade, não há nada para que ocorra violência. E que os homens precisam entender, infelizmente, que violência, inclusive, é psicológica quando a gente fala. No caso dela, muito mais grave, porque é física, né? Agora, doutora, quais são as consequências para o Alexandre? Só para a gente entender, o curso desse processo vai em que direção? Bom, agora eu acredito que ela já tem uma medida protetiva, porque nós temos um juizado de plantão, normalmente. Com essa medida protetiva, ele é afastado do lar, possivelmente, né, em seguida, fará exame de corpo de delito, se é que já não fez, acredito até que já tenha feito. Ouvirão-se as partes na delegacia. Eu acho que, inclusive, o filho dela deve ser ouvido, porque estava presente, e, posteriormente, remetido ao juízo para que seja formulada a denúncia pelo Ministério Público, audiência de instrução e julgamento. E condenação, como deverá ser analisado, obviamente, pelo promotor e pelo juiz. Agora, doutor, e se ela não tiver essa medida protetiva que a senhora menciona? Olha, eu conheço a Ana Hickman, eu acho que ela tem a medida protetiva. Normalmente, a autoridade policial, quando já se depara com essa violência, seja para quem for, não é Ana Hickman, seja para quem for reclamar, imediatamente já providencia, né, essa medida protetiva exatamente para que se mantenha o agressor à distância. Isso é muito importante. Por quê? Porque se ele não cumprir, muitas das vezes não se cumpre, o que a gente faz, na verdade, é processá-lo por crime de desobediência, prisão em flagrante e acabou a moleza, né, Paulo? Sem dúvida. Agora, do ponto de vista penal, doutora, quais os crimes que o Alexandre incorre nesse momento? Nesse momento, pelo que deu para sentir ou para ver, né, exatamente pela mídia, não viu lá, uma possível lesão corporal de natureza leve. Se houver quebradura de osso, se houver algum dano facial, principalmente no caso dela que trabalha com imagem, aí nós podemos, né, falar até em lesão corporal de natureza grave. Agora, também entram aquelas questões do Código Penal Brasileiro de réu primário, né, procuradora? E aí, no final Sim. das contas, aquela salada mista que a gente já está acostumado no Brasil, quem cometeu algum tipo de crime, né, dessa natureza, no final das contas, vai pagar com cesta básica, né? Não, dessa vez não vai pagar com cesta básica. Dessa vez pode até ter uma condenação, sim, perde a primariedade, sim, e, infelizmente, poderá ter o SUSI, que é a suspensão condicional da pena, não é do processo, e poderá também responder em regime aberto, se for primário e tiver bons antecedentes. Muito bem. Doutora Raquel. Doutora Eliana, a melhor promotora Querida. de polícia do Brasil, uma grande satisfação Eu estar com a aqui melhor falando com delegada. você. Doutora Eliana, de acordo com os fatos que nós estamos assistindo nos noticiários, eu seria mais pesada, viu, doutora Eliana? Eu colocaria crime de violência psicológica, ameaça, talvez um crime de sim. perseguição. É nítido ali, talvez, e quebra uma narrativa paradigmática em que as vítimas de violência doméstica, elas ficam inseridas nesse contexto por uma codependência econômica. Ali, quem produz e quem produz toda a marca, né? Ana Hickman é a própria Ana Hickman, é uma mulher independente, sim, de sucesso. Poderíamos também dar ensejo a essa linha de investigação de uma violência patrimonial, todas aquelas 5 violências previstas, sim, na Lei Maria da Penha, né, doutora Eliana? Sim, o problema aí, Raquel, você sabe melhor do que eu, né? Você lida com o flagrante. É que ela conte exatamente o que aconteceu e o que vem acontecendo há muito tempo, né?
Óbvio que a gente sabe que o marido da Ana é o empresário dela, óbvio que ele tem acesso a todos os negócios dela, tem acesso, inclusive, deve ter acesso, inclusive, à conta, mas você falou muito bem, eu acho que a gente parte aí para uma violência patrimonial, se for o caso, é que assim, o crime de ameaça, tudo isso vai depender da narrativa de como começou, né, esse caos, infelizmente, na vida pessoal da Ana Hickman. A gente depende, não preciso te colocar isso, mas a gente precisa contar público, a gente depende de uma boa narrativa, né, e dos fatos, assim, por exemplo, ela deve ter muita coisa printada, ela deve ter muita coisa em celular. Então, eu acho que ela fornece a prova, e como você disse, ameaça, violência psicológica, violência patrimonial, pode até haver uma violência sexual, né? Aí a gente aumenta essa pena, o que eu vou adorar. Sim. E o senhor pediu? Para a doutora, acho que a doutora Raquel também pode ajudar. Como manter uma medida protetiva de distanciamento se ele é o empresário dela, se eles têm uma relação, além de... Aparentemente a relação é mais econômica do que uma relação de casal pelos fatos que ocorreram. Como manter essa medida protetiva entre os dois? Duas coisas. Primeira delas, a medida protetiva é no sentido de isolamento. A medida protetiva tem... A gente costuma falar, né, da medida protetiva de isolamento, né? Então você não chega perto e eu também não. Mas a medida protetiva pode abranger as contas bancárias dela, pode abranger os negócios dela. E ela imediatamente, aí já em juízo, providenciar um interventor. Eu diria interventor para não colocar de alguma outra forma alguém, pode ser algum diretor da empresa, qualquer coisa assim, que vá adiante com os negócios dela neste momento ou posteriormente, enfim, a gente não sabe. Mas as medidas protetivas são muitas, inclusive de não ver o filho, tá? Muito bem, doutora Eliana, muito obrigado, viu, minha amiga, pela sua participação aqui no Tá na Roda deste domingo. A gente conversou com a procuradora do Ministério Público aqui de São Paulo, Eliana Passarelli, que gentilmente nos aceitou aí e nos honrou com a tua presença. Obrigado, querida, valeu. Obrigada, Paulo.